A igreja é o meu coração é a desculpa mais triste e mais absurda que um cristão pode dar para se afastar dos outros. A igreja é o meu coração é o argumento mais fútil e mais vazio que uma pessoa pode usar para não fazer a vontade de Deus. A igreja desde a antiguidade ela é apresentada como o corpo, ou seja, o conjunto. E o corpo ele é o conjunto de membros, não apenas um único membro. 1 Coríntios 6, 19 e 3, 16 é o texto que muitos usam para dizer como eu sou o corpo, né, eu sou o templo do Espírito Santo, então eu sou a igreja, eu posso viver a minha vida cristã sozinha. Mas o texto não fala sobre isso. O texto fala sobre a ação vivificadora na tua vida e na minha vida. Isso não te faz a igreja, nem te faz independente da igreja. Isso que nós precisamos ter em mente. E a Bíblia ela apresenta a igreja como o conjunto e não separado. A unidade e não só. Isso é o que nós devemos ter sempre em mente. A maior fake news da história do cristianismo é de que algumas pessoas usam o argumento separado da igreja, ou distante da igreja, ou afastado da igreja, mas não afastado de Deus. Como pode alguém proclamar tal absurdo? Como pode alguém que diz que ama a Deus dizer que está com Deus, mas não está com os seus próximos? Se a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão que pode ver, não está próximo do seu irmão que pode ver, não ama a Deus. Como pode alguém que diz que ama a Deus não se unir ao seu corpo? Essa é uma notícia, essa é uma informação totalmente errada. Porque se alguém ama a Deus, se alguém diz que ama de verdade a Deus, ele tem que estar unido aos outros. Ele tem que estar unido aos outros e adorando a Deus em espírito e em verdade. A ideia de Cristo sobre a igreja, ela rebate essa ideia. Porque Jesus mostra que a igreja é a unidade. Jesus disse a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus também disse, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Jesus disse, sempre ele apresentou a igreja como um conjunto, como uma unidade e não separado. O diabo tem um objetivo de nos fazer pensar que se eu viver sozinho, eu vou conseguir. Mas no final das contas, nós precisamos entender que Jesus Cristo ele sabia que nós precisaríamos estar unidos. Coloque essa definição na tua mente. A igreja é a reunião de pecadores. É o local onde vão todos os pecadores. No qual quem é o principal? Você, eu. Nós somos os principais pecadores que vamos à igreja para nos unir. O objetivo do predador é unir ou separar a presa da manada para poder devorar. E Satanás, ele é um grande leão, ele é um grande caçador. Então ele te separa da manada para te fazer perceber ou pensar que você está bem, mas no final das contas, ele vai te devorar, ele vai te destruir. Então não caia na lábia do diabo dizendo que você é a igreja e que você pode viver sozinho. Isso tudo é engano de Satanás para te levar à perdição, para te levar à destruição. Você precisa perceber que a vontade de Deus é que todos aqueles que dizemos que Ele amamos, devemos estar unidos sempre, mas unidos de verdade e não separados. Porque isso é um pensamento satânico, é um pensamento diabólico. Porque Deus não separa, Deus une. E Ele sempre unirá. O conselho bíblico lá em Hebreus 10, versículos, Hebreus 10, ele fala que devemos nos unir, não devemos deixar de nos reunir, pois como muitos fizeram desde a antiguidade. Pois esse é o conselho bíblico, mas nos admoestemos enquanto o dia se aproxima. Quando vemos que o dia se aproxima, não vá à igreja pensando apenas em você, vá à igreja pensando no outro, vá à igreja pensando no próximo, naquele que você pode ajudar, naquele que você pode auxiliar, naquele que você pode demonstrar amor e ajudar a crescer espiritualmente. Vá à igreja pensando que é a casa de Deus e é lá onde você tem que adorar a Deus e unir-se aos seus irmãos. Obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e nos ajude a termos mais conteúdos que possam ajudar você a crescer espiritualmente.